O Metrópolis Entrevista de hoje vai conversar com o neurocientista Ricardo Caiado, que tem atuado em diversos tratamentos junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro desde abril de 2025. Agora, em fevereiro de 2026, Caiado conseguiu autorização do ministro Alexandre de Moraes para realizar o tratamento chamado de estímulo elétrico craniano nas instalações da Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão até passar mal no último dia 13 e ser internado no DF-Star. A expectativa é que nesta sexta-feira Bolsonaro já seja transferido para a prisão domiciliar. Ele deve ficar ali na casa dele, aqui em Brasília. Hoje, quando o ex-presidente tiver alta, ele já vai para casa. E o neurocientista conversa hoje com a coluna para explicar todo esse protocolo, esse tratamento que tem como objetivo melhorar a qualidade do sono, a ansiedade, a depressão e as crises de soluço de Bolsonaro. Eu converso agora com o Dr. Caiado para que ele me explique melhor o que é esse procedimento, quais as melhoras já foram conquistadas junto ao ex-presidente. Converso ainda para falar sobre o tratamento na Papudinha e quais serão os procedimentos nos próximos 90 dias, nos quais Bolsonaro está autorizado a ficar em prisão domiciliar. Olá, doutor Caiado, seja muito bem-vindo ao Metrópolis. Obrigada por conceder a entrevista à coluna. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores do Metrópolis. Espero, dentro do possível, sanar as expectativas e explicar exatamente o que a gente já vem fazendo aí ao longo dos anos, né? Bem, primeiramente, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse tratamento de estímulo elétrico craniano. A gente chama, Manu, de neuromodulação. A neuromodulação, ela tem como princípio a aprendizagem. Então, o que nós queremos com esse tipo de protocolo? A gente quer, através da repetição, fazer com que o sistema nervoso como um todo volte à normalidade, que ele volte ao equilíbrio. Então, o protocolo em si é um protocolo que a gente coloca, geralmente nos lóbulos. Essa frequência, no caso, essa corrente, ela é considerada não invasiva. Não invasiva significa que não gera efeito colateral, que não há contraindicações. Um dos mecanismos de ação desse protocolo é estimular o que a gente chama de núcleo da RAF, que é uma região responsável pela produção da serotonina. É um protocolo relativamente antigo, ele existe desde a década de 70, e lógico, ao longo dos anos ele veio evoluindo. Mas o princípio dele é um princípio de aprendizagem. É uma neuromodulação autorregulatória não invasiva, ou seja, fazer com que o organismo volte à sua capacidade plena. Em resumo, seria isso. Esse equipamento, ele é grande, é pequeno? Como é que o senhor faz para transportar esse equipamento para onde o senhor vai atender o paciente? Hoje, com a evolução das tecnologias, ele é portátil. Então a gente consegue levar ele numa pastinha, numa malinha, podia ter trazido, e a gente abre, ele é quadradinho, pequeno, e a gente já consegue gerar esse estímulo. Então ele é portátil, ele se adapta, digamos assim, a qualquer ambiente. Hoje a tecnologia evoluiu de tal forma que qualquer ambiente a gente consegue fazer essa adaptação para gerar essa melhoria do organismo. Então ele é extremamente confortável e portátil, né? O senhor vem fazendo esses tratamentos ao longo aí de 2025, Agora 2026 novamente, junto ao ex-presidente. Quais as evoluções o senhor já conseguiu observar nesse paciente em específico? Quadro, quando a gente se deparou com ele no quadro da internação da UTI no ano passado, no DF-Star, ele estava com uma hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático. Na prática, imaginemos um carro. O carro tem um acelerador e tem um sistema de freio. Então, o sistema de aceleração do carro, nessa analogia, é como se ele estivesse a quase 200 por hora, extremamente ativado. E o sistema de frenagem, reparação, regulação, regeneração, que é o freio, que a gente vai chamar de área dorso-ventral, em resumo, parasimpático, estava em 20%. Então eu tinha um carro muito acelerado e o sistema de freio que não relaxava, regulava e reparava. E óbvio, a gente viu que as próprias medicações psiquiátricas não estavam sendo suficientes para gerar esse chamado balanço autonômico. Quando a gente começou a intervenção, eu tive o cuidado de fazer uma linha de base. O que é uma linha de base?
medir esse organismo para ter indicadores, para ter marcadores palpáveis e objetivos. Então a gente viu essa desautonomia. Quando começamos a gerar o estímulo, o simpático foi baixando, o parasimpático foi subindo. Quando chegamos no 6º dia de intervenção, a gente já tinha conseguido fazer o parasimpático chegar em quase 70%, e o simpático, que nessa analogia estava em 200, chegar em mais ou menos 90%. Então a gente começou a gerar um balanço autonômico. Coincidência ou não, a gente viu um estado de relaxamento, vimos um sono mais duradouro e vimos o sistema muito mais relaxado. Então a gente viu melhoria direta no sono, no humor, e também, coincidência ou não, naquele momento a gente viu que já no momento da intervenção, aquelas crises do soluço, elas diminuíam. Por quê? A ativação simpática, ela gera ansiedade, ela gera estresse e ela gera esse movimento reflexo de, muitas vezes, contribuir para o quadro de soluço. Então, em 2025, a gente viu que já no 6º dia, praticamente tinha sanado esse problema. Foi rápido até, né? Foi relativamente rápido. E ele tem necessidade de ser um tratamento contínuo para que esses benefícios continuem? Geralmente, Manuela, a gente tem a seguinte situação. O cérebro aprende por fortes emoções ou por repetição. A gente não pode trabalhar com fortes emoções num paciente, muitas vezes, com muitas comorbidades e num quadro de UTI. Então a gente opta e escolhe a repetição. A repetição, em outras palavras, é o condicionamento. E o condicionamento, que é essa repetição, gera o que a gente chama de aprendizagem. O cérebro costuma gerar uma autonomia, ou seja, um engrama, um piloto automático, entre 90 a 120 repetições em média. Então, quando você faz um tratamento contínuo, em média, de 4, 5, 6 meses, você vê que esse organismo acaba se estabilizando, ele acaba gerando uma aprendizagem, que é o que a gente tem como objetivo, né? Fazer esse organismo ficar involuntariamente equilibrado. Aquelas imagens que o senhor me apresentou, dá para a gente mostrar um pouquinho de como é que funciona? Vou pedir para o pessoal colocar então aqui para a gente poder apontar enquanto eles trazem as imagens para a gente segue conversando. Aí, pronto, Perfeito. Já está na tela. Ótimo. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui na esquerda, a gente tem o clipe, que é onde gera esse estímulo, lembremos, não invasivo, não gera efeito colateral, não há uma contraindicação, ele vai gerando esse estímulo no cérebro, o cérebro vai melhorando vai ficando mais flexível. Nesse caso aqui, ele está estimulando o pré-frontal, que é uma região de foco, concentração, controle de impulso, resiliência, tomada de decisão, organização emocional. Ele diminui a ativação da amígdala do cérebro, que é uma região de alerta, de alarme, de angústia. Então ele dá uma acalmada. E ele também costuma gerar uma regulação ou frear o eixo que a gente chama de hipotálamo hipófise suprarrenal, que é um eixo do estresse, vamos colocar assim. Então ele acalma esse sistema. Além disso, ele gera uma onda chamada onda alfa, que é uma onda fundamental para quando a gente fecha os olhos, é a onda que faz o nosso cérebro relaxar para a gente conseguir entrar num sono. Então é um protocolo bem interessante, bem seguro e altamente efetivo, que foi o que a gente vem aplicando. Ali é um outro infográfico que explica exatamente a mesma coisa. Então é um protocolo não invasivo, não gera efeito colateral e gera inúmeros benefícios, mas o mecanismo de ação dele é estímulo do núcleo da RAF, que é a região onde a gente produz serotonina. Serotonina é o neurotransmissor da racionalidade e da felicidade. Quando a gente tem uma queda muito abrupta de serotonina, a gente fica mais ansioso ou muitas vezes com maior tendência a quadros depressivos. Então ele faz um treinamento global, digamos assim, do cérebro. É uma neuromodulação. E é legal ver a imagem aqui, né? Porque eu imaginei que fosse um aparelho muito maior quando eu vi os resultados ali, né? Que o senhor tinha apresentado no laudo, apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Eu imaginei que era um trambolhão, e o senhor falou agora que é pequenininho, cabe numa... E dá para ver que é um brinco, né? Mais ou menos aqui. Exatamente. Coloca nos dois na hora do tratamento? Nos dois lóbulos, né? Uhum. E ele vai gerando essa frequência, que é uma frequência quase imperceptível. Aqui já é um outro protocolo que a gente conseguiu já aplicar ali na papudinha. Óbvio que a estrutura um pouquinho mais delicada, né? Tem menos estrutura, mas a gente consegue se adaptar com o que tem no bom sentido. Então esse protocolo é um protocolo de monitoração do sistema nervoso autônomo em tempo real. Então eu consigo ir vendo como é que o organismo está respondendo. Ou seja, eu estou intervindo e já olhando o efeito no organismo. Aí minha vida fica bem mais fácil, porque eu estou enxergando
já o resultado do resultado. Esse protocolo também a gente adotou, que é um protocolo onde ele já conseguia controlar o ciclo respiratório e ele mesmo, de maneira voluntária, conseguia regular esse sistema involuntário. Novamente, imagina aquele carro a 200 por hora, a gente põe um protocolo, ele vai para 80, o sistema de freio está em 20, eu vou para 40. Chega um ponto que eu falo, não, agora você dirige. Quando a gente fala, agora você dirige, eu tenho que transmitir para ele, em tempo real, numa tela, como se fosse um espelho do organismo, para ele ir vendo o que ele está fazendo de certo e errado e se autorregulando. É bem interessante. Então aqui a gente já iniciou também esse protocolo e ele já apresentou resultados também bem significativos. E ele é bem disciplinado. Então ele aprendeu, você deu um caminho, ele começou a fazer esse protocolo e aprender a respirar e se autorregular e o resultado foi bem significativo também. E como que o paciente, quais são as condições? O paciente tem que estar deitado, tem que estar em pé? Como que o ambiente pode influenciar nesse tratamento? Aquele anterior, ele pode ser sentado, pode ser deitado, depende qual o objetivo. Um dos nossos objetivos era aumentar as atividades das ondas chamadas alfa. Neurônio conversou com outro neurônio, do ponto de vista químico, neurotransmissor, do ponto de vista elétrico, impulso elétrico, e aí a gente tem uma onda chamada alfa. Essa onda alfa ela é muito importante aqui nessa região de trás, para a gente gerar um relaxamento e conseguir um sono mais reparador. Então uma das ideias era fazer deitado. E aí a estrutura, obviamente, lá da Papudinha não tinha essa estrutura tão boa assim. Foi um pouquinho difícil a gente aplicar. Esse outro protocolo, ele já é um protocolo que a gente tem que estar sentado, do jeito que a gente está, para a gente fazer o controle intencional ou volitivo da respiração. Então a gente tem que estar, de preferência, sentado, mais ou menos assim como a gente está agora. E aí a gente vai aprendendo, através desse espelho real do organismo, né? Que são os famosos biofeedbacks. Então ele vai dando um feedback, ou seja, um retorno em tempo real de como está meu organismo. Uma analogia muito simples. Imaginemos uma pessoa que vai a um casamento, uma mulher, um homem, mas enfim. E ela vai para esse casamento e quer fazer uma maquiagem. Se ela não tem um espelho, ela não tem a referência. Então ela fica perdida. Se ela tem um espelho, ela tem a referência. Então ela vai ajustando até que fique do ponto ótimo. Então nesse caso a gente tem esse espelhamento do organismo, aonde ele vai se autorregulando até ter o ponto ótimo. Ele tem referências. Tá respirando errado, fica vermelho. Tá emocionalmente instável, ou neutro, azul. Tá ótimo, verde. Mais ou menos essa ideia. Então a pessoa vai aprendendo e vai tendo esse, digamos assim, esse reforçador visual e auditivo, que gera uma aprendizagem. E para o pessoal da psicologia a gente chama isso de condicionamento operante, que é essa aprendizagem muitas vezes direcionada pela repetição mesmo, pelo estímulo, pelos reforçadores. E qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? Tem alguma, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma série de limitações ali de saúde, né? Tratamento já que ele vem fazendo ao longo dos anos, desde que até precisou da primeira intervenção cirúrgica devido àquela facada que ele tomou lá em 2018, né? Então, queria saber se isso interfere no tratamento. Qualquer pessoa pode, né, fazer esse tratamento para obter essas melhorias? Geralmente, Manuela, o perfeito, né, o que a gente faz, principalmente ali no nosso Centro de Neurociência e Pesquisa, é uma avaliação global desse organismo. Então a gente escaneia hoje o sistema nervoso central, que é o cérebro, e o sistema involuntário, no caso, o sistema nervoso autônomo. No caso do ex-presidente, a gente fez a mesma coisa. Dentro do possível, a gente fez essa avaliação do sistema autonômico dele, e a partir dessa microavaliação que a gente fez, a gente conseguiu intervir. Por que é possível, sim, realizar, digamos assim, o maior número de pessoas? Porque os protocolos são considerados não invasivos. Então ele não gera dor, não tem uma contraindicação e não gera efeitos colaterais. Mas mesmo assim, eu gosto de muitas vezes pecar pelo exagero, eu consigo ir monitorando o organismo para ver se esse organismo realmente está respondendo a esse protocolo ou se não está tendo nenhum efeito adverso. Então, esse infográfico ele mostra que eu estou observando o sistema nervoso involuntário em tempo real. Então isso me dá segurança para saber que está tudo indo bem, porque sim, é um paciente que tem muitas comorbidades e sempre é necessário, sempre é importante a gente ter o maior número de
métricas medidas e monitoração possível. Então foi um paciente que a gente teve esse cuidado de, mesmo sabendo que é uma técnica não invasiva, monitorar, ou seja, ver o andamento e o funcionamento do organismo antes da intervenção, durante e depois. A gente chama isso de linha de base. Linha de base é comparar você com você mesmo. Como é que ela está antes? Como é que ela está durante a intervenção e como é que ela está depois? E aí a gente vai fazendo esses ajustes para ter um resultado um pouquinho melhor. E para qual tipo de, não sei se posso chamar de doença, para que tipo de doença é indicado esse tipo de tratamento? As neuromodulações, elas entram num rol muito amplo hoje. Então a gente conseguiu ter essa, digamos assim, essa ampla evolução das tecnologias. Isso já entra nos rols da fisioterapia, psicologia, psiquiatria, neurologia. Então a gente tem um rol muito grande. A gente hoje observa que ela é muito efetiva nos tratamentos da depressão, nos tratamentos de ansiedade, nos tratamentos também do transtorno de déficit de atenção e também em alguns quadros de suporte do espectro autista. Por quê? Porque a gente modula, ou seja, a gente melhora o funcionamento do cérebro. Então vamos pensar assim, quem não quer melhorar a memória? Quem não quer melhorar a atenção? Quem não quer melhorar foco? Quem não quer melhorar o humor? Então o rol é muito grande. Há casos, que a gente costuma dizer, que nem tudo que é anormal é patológico. Então há casos que a gente não vai ter a patologia em si, a gente vai ter o desempenho. E há casos que não, que a pessoa vai vir com um quadro às vezes patológico, ou genético, que essas neuromodulações a gente vê uma grande evolução. Por quê? Quando a gente compara o antes e o depois de um cérebro, o resultado é muito significativo. Então, o rol de tratamentos e de pessoas que podem se beneficiar disso é gigantesco hoje. E a cada dia a gente descobre mais, digamos assim, tratamentos, mais patologias que se beneficiam dessa técnica. Então é uma técnica de amplo uso, como a gente chama. O senhor falou aqui da questão da disciplina. É disciplina do organismo que ele vai adquirindo aí, né, com essa periodicidade do tratamento, ou no caso do ex-presidente, ele também tem uma disciplina dentro desse tratamento para ter esse resultado aí da melhoria do sono, dos soluços, da depressão? As duas falas são verdadeiras. A primeira, a gente precisa de uma continuidade. Então precisa de repetição, sim. E aí, naquele momento do estímulo, o paciente ele pode ser passivo. Ele não precisa de esforço, de uma concentração, de nada que dependa dele diretamente. Então ele fica um pouco mais passivo. No segundo protocolo, aí eu preciso das duas coisas. Eu preciso também de frequência para gerar essa aprendizagem, às vezes pelo menos em 8 semanas, para que o organismo crie essa aprendizagem, e da intenção / esforço do paciente. Nesse caso, da parte dele é simples, porque é um paciente que tem muita resiliência, né? E extremamente disciplinado. Então, quando a gente coloca uma referência, ele vai embora. Enquanto isso, ele colabora bastante e é extremamente disciplinado. Então, a gente colocou a referência, ele vai embora. E missão dada, missão cumprida, como disse. Então, isso ajudou bastante e ajuda bastante ainda, né? Então, as duas hipóteses são verdadeiras. E agora, tendo alta do hospital, indo para a prisão domiciliar, já tem um pedido junto ao Supremo, já tem essa indicação de que esse tratamento segue para ele na prisão domiciliar? Sim, a gente conversou com o advogado, um dos fisioterapeutas da equipe, o Dr. Kleber, tinha também acompanhado esses resultados, teve uma intervenção que a gente conseguiu fazer juntos e conseguimos medir as melhorias desse organismo também em tempo real. A intenção é dar continuidade justamente para que esse organismo apresente um resultado tão bom quanto ele apresentou das outras vezes. Porque a ideia é gerar essa aprendizagem nesse organismo para que esse organismo fique o mais equilibrado possível, ou que as crises, no caso de soluço, fiquem mais distantes possíveis, que é o que a gente quer. Lembremos, quanto maior ativação simpática, maior a probabilidade de ansiedade, de sono não reparador, de estresse, de ansiedade, de angústia e até de soluço. Sempre vai ter essa correlação. Agora, quando o organismo equilibra, melhor. Um ponto importante, no caso do paciente, quando eu encontrei ele na Papudinha, ele estava com um quadro chamado somatopsíquico. O que é isso? É quando o corpo está tão em fadiga, está tão em estresse,
que ele afeta a parte emocional e não o contrário. Vamos dar um exemplo bobo. Ah, eu estou numa gripe, eu torci o pé, eu quebrei um osso do pé. Isso vai me gerar uma dor, vai me gerar uma fadiga, um cansaço, e isso faz com que o meu emocional dê uma queda, porque é como se o meu corpo fosse um fardo. Então é um evento chamado somatopsíquico. O pessoal tende a pensar o contrário. No caso dele, a gente viu esse organismo extremamente fadigado. Quando o organismo melhora um pouco, visivelmente a parte psicológica e emocional também tem um ganho muito significativo e satisfatório. Então, em casa, o tratamento pode ser que seja melhor, as condições sejam melhores? Eu acredito que sim. Eu ainda não tive essa experiência, mas a gente acredita que a gente vai ter mais estrutura para conseguir ter mais medidas e métricas para fazer uma intervenção ainda melhor e ter um resultado ainda melhor também. Porque, óbvio, no sistema penitenciário existem muitas regras, são rígidas, e a estrutura, diante de um paciente com tantas comorbidades, era uma estrutura relativamente precária. Então a gente intervia, mas assim, deixava muito a desejar. Agora, em casa, a gente acredita que vai ter muito mais autonomia e suporte. Imaginemos só uma analogia, um ortopedista sem raio-x. Então ele não consegue ver o que está acontecendo, ele trabalha meio que às escuras. No meu caso ali, eu queria ter várias luzes, como aqui do estúdio. Eu tinha uma lanterninha, vamos colocar assim. Em casa, se eu tiver mais luz, eu enxergo mais. E aí, obviamente, quando a gente tem todo o aparato que a gente tem no nosso centro de neurociência, o resultado é muito mais rápido, porque eu estou enxergando mais. É a analogia de um farol. Se a luz é maior, eu enxergo antes, intervenho antes. Se a luz é menor, eu vou ter mais limitações na intervenção. O senhor conseguia ver a evolução no sono, no comportamento, mas o senhor não conseguia ter ali os exames que te mostrassem isso, é mais ou menos por aí? A gente tem ali os indicadores autonômicos, que já são bastante coisa, são muitas variáveis que a gente consegue ver do sistema nervoso involuntário, mas obviamente, por eu vindo da área da pesquisa, eu queria ter mais dados, né? Analogia simples, você vai num casamento, você vai tirar uma foto? Não, você vai tirar 300 para escolher as 30 melhores. Então eu queria ter mais amostragem daquela fisiologia daquele organismo, que agora eu acredito que eu consiga ter. Obviamente tudo sendo documentado, tudo sendo passado por uma autorização judicial e do Supremo. Se eles permitirem, a gente utiliza essas ferramentas para ter mais dados desse organismo e fazer com que esse paciente tenha mais qualidade de vida. Essa é uma das intenções. Tá certo. Doutor Ricardo, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Metrópolis. O senhor quer esclarecer mais algum ponto do tratamento? Quer pontuar mais alguma questão que a gente não abordou? Eu acredito que a gente conseguiu aí, de uma maneira bem geral, né, para quem nos assiste, ter uma ideia geral mesmo, né, porque são critérios técnicos que nem sempre a gente vai conseguir ter essa clareza e essa didática para que quem nos assiste pela primeira vez entenda e compreenda. Mas a gente, obviamente, se esforça e dentro do que você trouxe, eu acho que dá para ter uma visão bem geral aqui do que a gente trouxe, né? Tá certo, doutor Ricardo, muito obrigada. Nós conversamos agora com o doutor Ricardo Caiado, neurocientista que tem feito atendimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e deve prosseguir agora com a prisão domiciliar, já com o tratamento em casa, e todas as informações sobre o tratamento do ex-presidente, sobre a alta hospitalar e sobre todas as decisões que vierem a partir de agora do Supremo Tribunal Federal, você acompanha na coluna Manuela Alcântara. Muito obrigada.